Como transformar crises em oportunidades de crescimento. Série Empreendedores e Empresários. A história é inspiradora, o ponto de virada. Era uma manhã fria. O vento cortava o rosto, o relógio marcava 5h30. E aquele jovem empreendedor estava sentado sozinho dentro do carro, estacionado em frente à sua pequena empresa. As luzes apagadas, o silêncio da rua e o peso da realidade batendo no peito. Contas atrasadas, dívidas acumuladas, clientes que haviam desaparecido como fumaça. Tudo o que ele tinha construído nos últimos anos parecia desmoronar diante dos seus olhos. Ele encostou a cabeça no volante e pensou: talvez seja hora de desistir, talvez todo mundo esteja certo. Talvez eu não tenha nascido para isso. As palavras dos amigos ecoavam como marteladas na mente. Você está se matando à toa. Fecha isso. Aceita um emprego qualquer. Não vale a pena continuar. E por um instante, ele quase acreditou. Porque é fácil acreditar na derrota quando tudo ao seu redor parece prova de que você não vai conseguir. Mas, de repente, algo dentro dele queimou. Uma voz interna, mais forte que todas as outras, gritou: eu não vou parar aqui. Eu não vou permitir que essa crise seja o fim da minha história. Essa dor não vai me enterrar. Ela vai me forjar. Naquele momento, ele entendeu que tinha duas escolhas: ser vítima das circunstâncias ou autor da sua própria virada. Ele respirou fundo, limpou as lágrimas e decidiu enxergar o mesmo cenário com outros olhos. Onde havia dívida, ele viu aprendizado sobre disciplina financeira. Onde havia fracasso, ele enxergou experiência. Onde havia dor, ele encontrou combustível. Essa decisão não apagou a crise da noite para o dia, mas mudou o que importava: a forma de enfrentá-la. Porque a verdade é essa: a crise nunca é o fim. O fim acontece quando você decide parar. E ele não parou. Em vez de reclamar, começou a estudar. Em vez de se esconder, ligou para os clientes que perdeu e perguntou o que poderia ter feito melhor. Em vez de culpar o mercado, olhou no espelho e assumiu a responsabilidade. E foi exatamente nesse processo que a virada aconteceu. As portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Porque a energia mudou, a atitude mudou, e quando sua mentalidade muda, o mundo ao redor responde. A crise que parecia uma sentença de morte se tornou o maior mestre da sua vida. Esse jovem, que quase desistiu, descobriu dentro dele uma força que nunca teria conhecido se não fosse pela dor. Ele descobriu que cada lágrima tinha um propósito. Ele descobriu que cada derrota escondia uma lição. E hoje, quando ele olha para trás, percebe que não era o fim, era o começo. Aquele momento de desespero foi o ponto de virada, o instante em que ele deixou de ser apenas um sonhador e se tornou um vencedor. Porque é isso que crises fazem com os corajosos: elas não os destroem, elas os constroem. Capítulo 2. A crise é um mestre disfarçado. Escuta bem, a crise não veio para te destruir. Ela veio para te ensinar. Só que a maioria não entende isso. Porque quando o problema chega, o instinto é reclamar, fugir, se esconder. Mas deixa eu te falar uma coisa. Toda crise é um professor mascarado. Só que esse professor não chega de terno e gravata, sorridente. Ele chega duro, pesado, cobrando caro pela aula. Sabe qual é o problema? Muita gente larga a escola da vida antes de aprender a lição. Vem o fracasso, a dor, a rejeição, e em vez de perguntar o que isso está tentando me ensinar, a pessoa diz por que isso está acontecendo comigo. E aí perde a oportunidade de crescer. Olha ao redor. Todo vencedor que você admira só chegou onde chegou porque passou pelo fogo da crise. Ninguém constrói músculos sem resistência. Ninguém desenvolve sabedoria sem tropeçar. A crise é como aquele treinador que não deixa você parar na 10ª repetição. Ele grita, força você a ir além. Porque sabe que o verdadeiro crescimento acontece depois da dor. Você precisa mudar a perspectiva. Em vez de dizer acabou, diga estou aprendendo. Em vez de pensar sou vítima, diga sou aluno. Porque cada crise está te entregando uma chave. Chave de resiliência, chave de disciplina, chave de inovação. Mas só pega a chave quem tem coragem de ficar na sala de aula até o fim. Lembra,
Crises não são inimigos. Elas são mestres disfarçados. E os que entendem isso, saem delas mais fortes, mais preparados e mais perigosos. Porque agora sabem que nada pode pará-los. Dor é combustível para a mudança. Escuta o que eu vou te dizer. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Todo mundo sente dor. A diferença é o que você faz com ela. A maioria, quando a dor aparece, corre, se esconde, reclama. Mas os vencedores, eles pegam essa dor e transformam em gasolina. Eles acendem o motor da mudança. Eu sei que dói. Eu sei que falhar dói. Eu sei que ser rejeitado dói. Eu sei que acordar cedo, trabalhar duro, tentar e não ver resultado, dói. Mas é justamente essa dor que revela se você tem a coragem de seguir em frente ou não. A verdade é simples, a dor é um aviso. Ela está te dizendo que algo precisa mudar. Sem dor, você se acomoda. Sem dor, você não se mexe. Quando tudo está confortável, ninguém quer sair da cama, ninguém quer se arriscar. Mas quando a dor aperta, quando você sente que não dá mais, é aí que a transformação começa. Pensa em um atleta. Ele não cresce porque pega peso leve. Ele cresce porque suporta o peso que rasga os músculos, que queima, que dói. E essa dor não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. Do mesmo jeito, na vida, cada lágrima que você derrama pode se tornar a água que rega o seu futuro. A dor é como fogo. No início parece que vai te consumir. Mas, se você souber usá-la, ela vai purificar você. Vai queimar as desculpas, vai derreter o medo, vai transformar quem você é. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. O diamante só existe porque foi esmagado sob pressão. E você também só vai descobrir sua verdadeira força quando a dor te empurrar além dos limites. Agora presta atenção. A maioria das pessoas usa a dor como desculpa. Ah, eu parei porque doía demais. Ah, eu desisti porque ficou difícil. Mas os grandes, os imbatíveis, eles dizem: foi justamente porque doía que eu continuei. Porque se dói, é sinal de que eu estou no caminho da mudança. Você precisa decidir. Ou a dor vai ser sua prisão ou vai ser sua propulsão. Ou ela te paralisa, ou ela te impulsiona. Quando você entende isso, não importa mais o quanto doa. Porque cada vez que a vida te bater, você levanta mais forte. Cada vez que algo der errado, você encontra uma nova forma de fazer dar certo. Olha para a sua vida. Quantas vezes você só mudou porque doeu demais continuar igual? Quantas vezes a dor foi o empurrão que você precisava? É exatamente isso. A dor é o lembrete de que você pode mais, de que você não nasceu para viver pequeno, de que você tem dentro de si algo maior do que o que está vivendo agora. Então, para de fugir da dor. Para de reclamar dela. Para de se vitimizar. Abraça a dor. Transforma ela em energia. Use cada decepção como combustível. Use cada queda como trampolim. Use cada fracasso como mapa para o próximo passo. Porque, no fim, não é a dor que te derrota. O que derrota é a sua decisão de parar por causa dela. Mas se você escolher usar essa dor como combustível, nada vai te segurar. Você vai correr mais rápido, subir mais alto, resistir por mais tempo. E quando chegar lá em cima, quando olhar para trás, você vai perceber: foi a dor que te trouxe até aqui. Ela não foi sua inimiga. Ela foi a gasolina que incendiou a sua mudança. Capítulo 4. Inovação nasce na adversidade. Deixa eu te falar uma verdade dura. Ninguém muda quando está confortável. Quando o dinheiro está entrando, quando os clientes estão satisfeitos, quando a vida parece tranquila. Você não sente necessidade de arriscar, de inventar, de sair da rotina. Mas quando a crise bate na porta, quando o chão treme, quando a pressão sufoca, aí sim nasce a inovação. Escuta, a adversidade é o berço da criatividade. É na dificuldade que você descobre soluções que nunca teria enxergado em tempos de paz. Porque o ser humano só desperta seu poder máximo quando está encurralado. Pensa nos grandes nomes da história. Muitos deles criaram seus maiores projetos quando estavam sem recurso, sem apoio, sem saída.
A limitação virou combustível para a imaginação. Porque a crise te força a pensar fora da caixa, a buscar caminhos que antes você ignorava. Deixa eu dar um exemplo. Uma empresa gigante pode ter milhões para investir, mas às vezes fica engessada, presa ao que sempre funcionou. Já o pequeno empreendedor, quebrado, sem capital, sem opções, precisa ser criativo ou morre. E é justamente aí, nesse ambiente hostil, que nascem as ideias revolucionárias. A adversidade não é uma barreira, é um laboratório. Cada dificuldade é uma oportunidade de testar novas abordagens, de reinventar processos, de criar algo que ninguém imaginava possível. Mas sabe qual é o problema? A maioria, quando a crise chega, entra em pânico, fica paralisada, fecha a mente, reclama e perde a chance de crescer. Enquanto isso, os vencedores olham para a mesma crise e dizem: ok, se o caminho antigo está bloqueado, eu vou abrir um novo. É assim que funciona. Ou você se reinventa, ou você fica para trás. Escuta, inovação não nasce do luxo, nasce da luta. Não nasce da abundância, nasce da necessidade. Não nasce quando você tem todas as respostas, nasce quando você só tem perguntas e precisa buscar soluções. E sabe o que é mais poderoso? A inovação que você cria na crise não só resolve aquele momento, mas também te equipa para o futuro. Porque quando a tempestade passa, você sai dela mais criativo, mais adaptável, mais preparado para qualquer outro desafio. Eu vou te dizer algo que você precisa gravar no coração. A crise é temporária, mas a habilidade que você desenvolve nela é permanente. O dinheiro que você perde pode voltar, os clientes que se foram podem ser reconquistados, mas a criatividade que você desperta na adversidade ninguém pode roubar. Então, em vez de se esconder da crise, encara. Em vez de dizer acabou, diga é hora de criar. Em vez de reclamar do que não tem, use o que tem. O que está nas suas mãos agora pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo salto. Porque inovação não é sobre recursos. É sobre visão. É sobre coragem. É sobre acreditar que existe sempre um caminho, mesmo quando o mapa não mostra nada. A adversidade não é o fim. Ela é o cenário perfeito para você revelar ao mundo a sua capacidade de criar. A mentalidade decide o resultado. Escuta bem, não é a crise que decide o teu futuro. Não é a falta de dinheiro, não é a concorrência, não é o governo, não é a economia. O que decide o resultado é a tua mentalidade. Duas pessoas podem passar pela mesma tempestade. Uma olha para o caos e enxerga desespero. A outra olha para o mesmo caos e enxerga oportunidade. Mesma crise, dois destinos diferentes. O que mudou? A mentalidade. Você precisa entender isso. Sua mente é a maior arma que você tem. Antes de vencer no mundo real, você precisa vencer dentro de você. Porque se a sua mente estiver derrotada, não importa o que aconteça lá fora, você já perdeu. Mas se a sua mente estiver fortalecida, não importa a intensidade da tempestade, você vai achar um caminho. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Vai ter dor, vai ter queda, vai ter dias em que você vai querer jogar tudo pro alto. Mas se a sua mente estiver preparada, você não vai desistir. Porque a mentalidade correta não enxerga derrota, enxerga treino. Não enxerga fim, enxerga processo. Deixa eu te dar um exemplo. Quando um atleta entra em campo, a diferença não está só no preparo físico. Está na cabeça. Um jogador pode estar no mesmo nível técnico que o outro, mas se ele entra com a mente derrotada, já perdeu antes do apito inicial. O vencedor entra acreditando que vai dar certo, e essa crença muda tudo. Muda o esforço, muda a intensidade, muda o resultado. E na vida é a mesma coisa. O empresário que cresce não é o que nunca passou por crise, mas o que enfrentou a crise com mentalidade de guerreiro. O estudante que passa no concurso não é o mais inteligente, é o que teve disciplina mental para não desistir. O empreendedor que transforma o jogo não é o mais talentoso, é o que decidiu acreditar quando todo mundo dizia que era impossível. Agora olha para dentro. Qual tem sido a tua mentalidade? Você tem olhado para os problemas como um fardo ou como um trampolim?
Você tem deixado a crise te derrotar ou tem usado ela como combustível para crescer? Entenda, a mente é como um terreno. Se você plantar medo, vai colher derrota. Se você plantar coragem, vai colher vitória. A mentalidade é a semente. O resultado é a colheita. Por isso, você precisa proteger sua mente como protege um tesouro. Precisa vigiar os pensamentos, cortar as crenças limitantes, alimentar-se de ideias que fortalecem e não de vozes que te paralisam. Porque a batalha começa aqui dentro, no silêncio da sua cabeça. E sabe qual é a melhor notícia? Você pode escolher sua mentalidade. Não é algo fixo, não é algo que nasceu com você. Você decide. Você pode estar quebrado, mas ainda assim pensar como um vencedor. Você pode estar cansado, mas ainda assim acreditar que vai vencer. No final, não é o tamanho da crise que importa. É o tamanho da sua mentalidade diante dela. Lembre-se, um vencedor não é alguém que nunca caiu. É alguém que nunca deixou a mente acreditar que estava acabado. Capítulo 6. Cada crise é um trampolim para o próximo nível. Escuta bem, toda crise carrega dentro dela um segredo. E o segredo é esse: ela nunca é o fim. Ela é sempre o começo de algo maior. Só que a maioria não enxerga isso, porque está tão focada na dor que não percebe a ponte. Cada crise é um trampolim. E o que é um trampolim? É algo que você pisa, que até te empurra para baixo, mas justamente por isso te lança para cima, mais alto do que você jamais chegaria andando em linha reta. Pensa comigo. Lembra da última vez que você passou por algo que parecia insuportável? Naquele momento você pensou que era o fim. Você acreditou que não ia aguentar. Mas olha onde você está agora. Você sobreviveu. Você cresceu. Você não é mais a mesma pessoa. Aquela crise te preparou, te fortaleceu, te deu músculos que você não teria se tivesse vivido apenas em conforto. A vida funciona assim. Nada é desperdiçado. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada porta fechada, tudo faz parte do processo que te leva ao próximo nível. Só que para chegar lá, você precisa mudar a forma de ver a crise. O problema é que muita gente encara a crise como um ponto final. Acabou. Perdi. Não tem mais jeito. Mas vencedor não pensa assim. O vencedor olha e diz: se isso aconteceu, é porque eu precisava desse aprendizado. É porque o próximo nível exige uma versão melhor de mim. E essa crise está aqui para forjar essa versão. E eu vou te falar, o próximo nível nunca vem barato. Ele cobra preço. Cobra paciência. Cobra coragem. Cobra resiliência. Mas se você tiver a ousadia de pagar, vai subir. Porque a crise é uma escola que só os fortes têm coragem de frequentar. Olha a águia, por exemplo. Quando sente que o filhote precisa aprender a voar, ela não explica, não dá palestra. Ela simplesmente empurra o filhote do ninho. No começo, o filhote acha que vai morrer. Sente o vento batendo, sente o chão se aproximando, sente o medo tomando conta. Mas naquele momento, no meio da crise, as asas se abrem. Ele descobre algo que estava dentro dele o tempo todo. E ele voa. É isso que a crise faz com você. Ela te empurra. Ela te joga em cenários que você nunca escolheria. Mas é nesse empurrão que você descobre asas que nunca imaginou ter. Então, entenda, cada crise não é o fim da estrada, é a rampa de lançamento. Cada queda é a preparação para um salto maior. Cada dificuldade é uma senha de acesso para um novo nível. Você pode até pensar que perdeu. Mas o que você realmente ganhou foi visão, experiência, força. E isso ninguém tira. Por isso, quando a próxima crise bater à sua porta, não corra, não se esconda. Olhe para ela de frente e diga: obrigado, porque sei que você está aqui para me levar além. Sei que não vai me derrubar, vai me empurrar. Sei que não vai me enterrar, vai me lançar. Porque a vida dos vencedores não é feita de vitórias fáceis. É feita de crises transformadas em degraus. Cada uma delas é um trampolim que te coloca mais alto, mais forte, mais preparado. Então, respira fundo, olha para frente e entenda. A crise não é seu fim, é seu início. Ela não é seu inimigo, é sua ponte.
E se você tiver coragem de atravessá-la, vai descobrir que o próximo nível já estava reservado para você.